Daniel vai me ajudar? Ô, glória. 1 Reis de Israel, capítulo de número 17. Versículo 17 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dá-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias. Grava isso, irmãos. O Senhor ouviu a oração de Elias. E o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente na tua boca, na sua fala, por seu intermédio, verdadeiramente fala por seu intermédio. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que agora acabamos de ler é um texto bem conhecido, é um texto que nos fala do ministério profético de Elias, esse ministério que impactou o seu tempo. Se eu fosse colocar um tema de mensagem, seria a oração de Elias. Elias, na função de profeta, ele tem a incumbência de entregar o recado de Deus, a verdade de Deus. Elias, no seu ministério profético, ele foi ousado. Ele falou aos céus e os céus trancou. Não desceu chuva, não cresceu orvalho, por causa de uma palavra. Olha como é importante a palavra profética de um profeta. É por isso que eu me alegro quando na nossa igreja, quando aonde eu vou, eu vejo alguém que tem um ministério profético, porque ainda há uma palavra. Aonde tem um profeta, tem uma palavra que muda. Aonde tem um profeta, tem uma palavra que transforma. Aonde tem um profeta, tem uma palavra que nos dá direção. Essa é a função de um ministério profético, entregar o recado de Deus. E nós vamos observar no texto que agora acabamos de ler, que esse profeta não somente libera uma palavra, mas ele tem uma vida de oração. Olha que interessante, vida de oração. Ele não só prega, mas ele tem intimidade com Deus. Ele não só libera a palavra, mas tem intimidade, relacionamento com Deus. E vida de oração é intimidade. Vida de oração é relacionamento. A oração é a escada que conecta ao céu. A oração é o que nos motiva cada dia a ser renovado, a ter fé. A oração é o contato que não pode acabar na nossa vida. Quem para de orar não tem oração, não tem orientação divina. Quem para de orar não tem um mover do céu. Quem para de orar, o céu não reage. Mas a Bíblia Sagrada diz que no texto que ora acabamos de ler, de tudo que o profeta Elias vivenciou depois de uma grande multiplicação na casa dessa viúva. E sempre quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, estamos vendo ali uma viúva, é sinal de humildade, é sinal de carência, é sinal de que alguém que precisa de ajuda. Uma viúva dependente, uma viúva que quer uma mão estendida. E o Deus que nós servimos, ele viu a necessidade de uma viúva. Olha que interessante. Não importa a crise que você passe, você precisa entender que há um Deus nos céus que te enxerga nessa necessidade. Você precisa entender que há um Deus nos céus que enxerga um momento difícil, que enxerga
um momento que ninguém entende, que enxerga o momento do vento forte, do deserto. Deus viu a necessidade dessa mulher. A primeira necessidade dela foi a necessidade do alimento. Elias chega e libera uma palavra: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Já era para você dar glória a Deus, porque quando Deus libera uma palavra de direção, não falta o que muita gente pensou que ia faltar. Não entra em escassez o que muita gente pensou que ia entrar em escassez. Aquela mulher, na sua perspectiva de vida, seria essa: vou comer o último pão, vou comer o último bolo, vou usufruir da última farinha e vai morrer, vai acabar. A minha família vai ser enterrada. Mas a Bíblia Sagrada diz que o profeta ainda tinha uma palavra. Ela obedeceu o profeta e o profeta liberou essa palavra: a farinha não acabou, o azeite não parou. Mas só que a vida não é feita só de milagres. Essa mulher vai experimentar de uma transformação pela palavra, mais uma vez. Agora o profeta olha para a necessidade de uma vida. O filho desta mulher, ela morreu, adoeceu. Olha que triste. O filho desta mulher agora perdeu a vida. Mas só que o profeta recebe as reclamações dessa viúva. E as reclamações dessa viúva não tirou a perspectiva profética desse profeta. Ela reclama, mas o profeta ainda tem um direcionamento. A Bíblia Sagrada diz que quando esta viúva veio com a reclamação: vieste a mim lembrar-me dos meus pecados, da minha iniquidade, vieste a mim lembrar dos meus erros, levando meu filho. O profeta Elias não falou nenhuma palavra. O profeta Elias não discutiu com aquela mulher. O profeta Elias não debateu com as reclamações daquela viúva, daquela necessidade da perca de um filho. Mas sabe o que o profeta faz? Pega aquele menino no colo e leva para o andar de cima. Oh, aleluia! Ela pega o menino no colo e leva para o andar de cima. Eu gosto desse jeito que a tradução transformadora destaca: levou para o andar de cima. Quando eu vejo e entendo o que é o andar de cima, sempre eu vou olhar para cima. É em cima que está o céu. É em cima que tem a resposta. É em cima que ainda Deus libera o milagre. É em cima que ainda Deus age. É em cima que Deus ainda provê. Quando falta aqui na terra, no andar de cima ainda tem resposta. Quando falta aqui na terra, no andar de cima ainda tem um mover. Quando falta aqui na terra, no andar de cima tem a mão de Deus. Se eu fosse você, levantava a mão direita, levantava a mão esquerda. Deus está entregando o recado para alguém. O dia que você pensar que está sozinho, no dia que você pensar que acabou, no dia que você pensar que a história se findou e alguém da sua família não tem mais jeito, leva essa causa para o andar de cima, porque o que a terra não entende, a oração, aleluia, faz. O que a terra não entende, o clamor realiza. O que a tua boca com palavras não traz resposta, ainda o andar de cima tem uma palavra. Oh meu Deus, eu estou arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui para liberar essa palavra para alguém. Ainda não acabou a tua história, ainda não acabou a história dos teus filhos, ainda não acabou a história do seu marido. O que você leva para o andar de cima, Deus envia, aleluia, a resposta. Aleluia. Aprenda a levar para o andar de cima aquilo que a terra não consegue resolver. Aprenda a levar para o andar de cima aquilo que o homem não consegue resolver. Aprenda a levar para o andar de cima aquilo que os teus amigos não conseguem resolver. É no andar de cima. É no andar de cima.
é no andar de cima, e Elias vai para o andar de cima. Elias não diz, vou enterrar o menino. Elias diz, deixa eu levar para o lugar aonde resolve. Deixa eu levar para o lugar aonde ainda Deus faz. E Deus, aleluia, a Bíblia Sagrada diz que enquanto o profeta está no andar de cima, eu vejo aqui algo interessante. Deus ouviu a oração de Elias. Repita comigo, Deus ouviu a oração de Elias. Que oração é essa, pastor? Essa oração é uma oração de fé. Essa oração é aquela oração de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio que levando a minha causa para o andar de cima, Deus vai fazer. Nós precisamos lidar com as crises. Nós precisamos lidar com as adversidades que Deus permite na nossa caminhada com fé. É com fé, irmão. Eu estou aqui pela fé. Eu adoro pela fé. Eu vivo uma caminhada de transformação pela fé. É pela fé que eu creio na palavra. É pela fé que eu creio no direcionamento. A fé é o dom de Deus. Então exerça a sua fé. Elias fez isso. É uma oração de fé. Mas também Elias mostra para nós que além da oração de fé, ele também, nessa oração de fé, ele coloca humildade. O que é humildade? Humildade é a virtude como manifestamos o sentimento da nossa fraqueza, do nosso pouco ou nenhum mérito. Ou seja, eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho a força, mas o meu Deus tem a força. Senhor, eu vou continuar clamando até o Senhor responder. E quando a Bíblia fala sobre humildade, nós precisamos entender aonde precisamos nos humilhar. Olha só que interessante. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Eu não vou me humilhar para homens, eu vou me humilhar para o meu Deus. É no altar de Deus, é na presença de Deus, é onde eu adoro a Deus, é lá que eu vou me humilhar. Se você entrou aqui com alguma causa impossível, se você entrou aqui com alguma afronta, se você entrou aqui porque inimigos se levantaram contra você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não haja na sua força, não haja na sua inteligência. Faça que nem Elias, se humilha. Senhor, há uma mulher necessitada. Traz a vida de volta a este menino. Traz o fôlego de volta a este menino. Existe uma mãe desesperada. Existe uma mãe que precisa de resposta. E Elias agora está clamando em favor daquela casa, em favor daquela família. Aqui vai uma palavra para as mães. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de orar pelos seus. Há poder na oração de uma mãe. Enquanto andar de cima está fazendo a sua parte, mães, façam a sua parte aqui na terra. Quando mães estão de joelhos, os filhos sempre estarão de pé. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, eu creio. Mas o que Elias coloca nessa oração é mais um segredo. Terceiro segredo, sinceridade. E sinceridade é a qualidade do que é sincero, que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar, disfarçar o seu procedimento. Diga para Deus o que você precisa. Diga para Deus o que você necessita. Não maqueia, fale para o Senhor da sua necessidade. Fale para o Senhor das suas crises. Fale para o Senhor das suas ansiedades. Fale para o Senhor das suas depressões. Fale para o Senhor da sua dificuldade. Ainda que demore, se prepare no tempo certo. Ou alguém levantou a mão ali. No tempo certo, Deus vai trazer à tona a resposta. Essa é uma palavra para quem ora.
Esta é uma palavra para quem clama. Jeremias capítulo 33, 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se eu fosse você, pegava essa palavra. Deus está dizendo: enquanto você me ora, enquanto você me clama, ei, vai vir resposta grande. Aquilo que os teus olhos ainda não viram, aquilo que não subiu ao teu coração, vai ser o que Deus planejou para a sua casa. Eu não sei você, mas não aceito a morte ditar a regra na minha casa. Eu não aceito o diabo ditar a regra na minha casa. Na minha casa não vai ter morte, na minha casa vai ter vida. Você crê nisso? Mas eu preciso ter vida de oração. Vida de oração. Os 21 dias que nós oramos aqui, mexeu comigo, criou no meu coração o desejo de orar mais. Vai ter mais dias de oração. E para finalizarmos, Elias colocou perseverança na oração. Deus não respondeu na primeira oração que ele fez. Deus não respondeu na segunda oração que ele fez. Deus não respondeu na terceira oração que ele fez. Mas pastor, eu sou profeta, Deus tem que responder na minha hora. Ei, não. Tem um momento certo. Tem um período certo. Tem um time certo de Deus. Deus quer que você persevere. Mas você sabe que essa luta está te tornando mais crente. Que essa luta está te tornando mais espiritual. Você está na luta, mas está orando. Você está na guerra, mas está orando. Você está vivendo um período de portas fechadas, mas está orando. E muita gente está pensando que você está parando. Ei, nós crescemos é na dificuldade. Nós crescemos é na crise. Nós crescemos é no vale. E eu estou pregando para uma igreja que é conhecida como a igreja da palavra. Enquanto tiver uma palavra, eu me levanto de novo. Enquanto tiver uma palavra, eu vou me erguer de novo. Enquanto tiver uma palavra, eu vou me alegrar de novo. Eu não vou parar por causa da crise. Eu não vou parar por causa do momento difícil, não. Eu vou orar, eu vou interceder. Perseverar, firmeza, constância na fé. Aleluia, persistência. E Deus te trouxe aqui para te dizer: persista. Não desista. Perseverai na oração. A oração de justo pode muitos seus efeitos. Creia. Deus quer mover os céus a teu favor. Mas nós precisamos ir para o andar de cima. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Até que Ele venha. Até que a minha família seja restaurada. Quando Elias orou pela quarta vez, a Bíblia diz: e o Senhor ouviu o clamor de Elias. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. Ei, eu vim trazer um recado para alguém. Nessa crise, nessa dificuldade, Deus conhece a tua voz. Vou falar. Nessa crise, nessa dificuldade, Deus conhece a tua voz. Vou repetir, nessa crise, nessa luta, nesse levante, aleluia, nesse período difícil na tua casa, Deus conhece a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz nessa noite. Ele quer ouvir o seu clamor nessa noite. E o clamor que Ele quer ouvir é o clamor de fé, de sinceridade, de humildade, de perseverança. Se você está decidido a clamar, se prepare. Elias devolveu o menino vivo. Ei, isso aqui é profético, isso aqui é revelação, é novo. A tua oração traz vida aonde há morte. Vou repetir. A tua oração traz vida aonde há morte. Elias orou e Deus ouviu o clamor dele. E ele volta com o menino vivo. Ei, eu não sei se os teus sonhos, como eles estão, que é um conselho, continua orando. Deus vai ressuscitar sonhos.
Continua orando, Deus vai ressuscitar histórias. Continua orando, Deus vai ressuscitar a vida espiritual da sua casa. Enquanto você está aqui buscando a Deus, clamando a Deus, orando a Deus, Deus vai fazer um mover extraordinário. Você crê nisso? Fica de pé no nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou com você. Se tem alguém aqui precisando renovar a aliança com Deus, esse é o momento que nós temos para orar pela sua vida e o cenário mudar. Se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, não fez aliança com o Deus de Israel, ei, esse é o momento de orarmos e Deus mudar o cenário da sua vida e você fazer uma aliança com Deus. Então, se você quer fazer uma aliança com Deus, se você quer, de fato, mudar a sua história, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, ou renovando a aliança, eu te desafio a orar, a clamar. Nós vamos orar pela sua vida nesse momento. E se você realmente quer mudar de vida, sai do teu lugar, no nome de Jesus.